O Shield tem padrim? Tem sim, cara, e veio cheio de recompensas pra galera. No padrim do Shield você vai encontrar diferentes formas de ajudar o canal e todas as vantagens que o Shield traz de volta para a comunidade. Tem dias de jogo com o Shield, tem sorteios e até vlogs e lives gravadas com os padrinhos. Confere lá em padrim.com.br/ShieldSlamBR. Fala tancudos, daqui é o Shield Slam e hoje eu vou trazer para vocês as mudanças do Guerreiro Proteção no 7.1.5. O patch aí já deve estar chegando em janeiro e Guerreiro Proteção tá muito diferente, tá galera? Eu tô aqui no PTR e eu estive testando as mudanças que o Guerreiro Proteção tem e cara, eu não tô muito contente. Eu acho que a gente foi nerfado, mas a gente vai conversar um pouquinho aí nos comentários. Eu vou conversar com vocês o que vocês acham, se fomos nerfados ou buffados, porque tem muita mudança aqui, tá? Então vamos começar já pelos talentos, tá? Eu já estou aqui no PTR no 7.1.5 e começando pelos talentos, no level 15 tem uma única mudança no Onda de Choque. O Onda de Choque foi nerfado, tá? Antigamente ele stunava durante 3 segundos os alvos na sua frente, agora, aliás, desculpa gente, ele stunava durante 4 segundos os mobs que estavam na sua frente, agora ele stuna durante 3 segundos apenas. É uma mudança mínima, mas ajuda bastante nas Mythic Plus e por aí fora, ter mais um segundinho de stun, tá? Na linha 30 tem uma mudança apenas também, que é o Salvaguarda, foi buffado, tá? Antigamente ele fazia com que 20% do dano recebido pelo alvo do Salvaguarda fosse transferido para você, agora é 30%, tá? Ele recebeu um buff de 10%, tá? Eu acho ótimo para ajudar o outro tanque e tal, e mesmo numa DG Mythic Plus para ajudar o amiguinho, é muito bom, tá? Level 45, a gente tem a maior mudança, que é o seguinte, o Ultimato saiu, galera. A gente perdeu o Ultimato, tá? E eu já vou explicar para vocês por quê. Mas basicamente a gente perdeu o Ultimato e do level 75, um prato que se come frio passou do level 75 para aqui para o 45, tá? Então, a gente teve a ausência do Ultimato, tá? E um prato que se come frio agora ele mudou. Ele faz com que Revanche cause 5% a mais de dano por alvo atingido até 5 alvos. Ou seja, ele aumenta em 25% o dano se você tiver 5 ou mais alvos, tá? Ele foi modificado da geração de raiva que ele fazia antigamente, já vou explicar porquê também. Level 60 a gente tem um buff no Desafio do Senhor da Guerra. Antigamente ele colocava o teu provocar ativo enquanto a tua raiva incontrolada estivesse ativa, tá? Agora ele não só faz isso, mas ele reduz em 15 segundos a recarga da raiva incontrolada também, tá? Então a raiva incontrolada, que está aí com 1 minuto de recarga, ficaria com 45 segundos. Ao mesmo tempo a gente tem um nerf aqui ainda no level 60 no Trovão Crepitante. Trovão Crepitante ele aumentava em 100% o raio da trovoada e agora só aumenta em 50%. Foi um nerfzinho aí para as DGs míticas também, tá? Level 75, então a gente perdeu um prato que se come frio que foi para o level 45 e agora a gente ganhou um talento novo que é o seguinte, Devastador. O que ele faz? Ele faz com que os seus ataques automáticos causem mais X de dano físico, geram 5 de raiva e tem 30% de chance de concluir a recarga restante da escudada. Só que ele substitui o Devastar, ou seja, se você escolher esse talento você vai perder o Devastar. Você não vai ter Filler, o chamado Filler Spell, para você poder atacar o mob quando você não tem mais nada para utilizar. Tá muito estranho jogar com isso, eu testei e cara, não gostei muito. Embora gera raiva e tudo mais, mas eu não achei legal não, galera. Tem também o Render-se Jamais no level 75, que foi buffado. Se vocês se lembram, o Ignorador ignorava até 100% a mais do dano, com base nos pontos de vida faltantes. Depois foi nerfado para 75%, e agora a Blizzard está voltando para 100% a mais, tá? Recebeu um buff. No level 90, a gente tem a mudança no Vingança. O Vingança antigamente funcionava
em conjunto com o Raiva Focalizada e o Ignorador. Agora, o Raiva Focalizada sumiu do Guerreiro Proteção, tá? Eu já vou falar sobre isso. Então, agora o Vingança faz com que o Ignorador reduza em 35% o custo de raiva da sua próxima revanche e a revanche reduz em 35% o custo de raiva do seu próximo Ignorador, tá? Custo de raiva do próximo revanche. Eu já vou falar sobre isso, galera. Ainda no level 90, a gente tem o Voz Estrondosa, que ele recebeu um buff, tá? O Brado Desmoralizador também gera 60 de raiva e aumenta em 25% o dano que você causa nos alvos afetados. Antigamente ele gerava 50 de raiva e aumentava em 20% o dano que você causa. Então, a geração de 60 de raiva e aumento de 25% vai ser muito bom para essas Mythical Plus aí, ou até para uma luta de boss que você está confiante, já vai lá para dar DPS, né? No level 100, todos eles mudaram, tá? O controle de raiva foi buffado. A cada 10 de raiva você gasta, reduz em 1 segundo a recarga restante do Grito de Batalha, Último Recurso e Muralha de Escudos. Até aí é igual ao antigo. Só que agora eles adicionaram o Brado Desmoralizador nessa equação, tá? A cada 10 de raiva que você gasta, você reduz em 1 segundo a recarga do Brado Desmoralizador também. Ou seja, ele vai ser um talento viável agora para raidar, tá, galera? Repercussões violentas, ele foi nerfado, tá? A escudada estende em 1 segundo a duração do levantar escudo, antigamente era 1 segundo e meio, tá? Então ele foi nerfado. Eu não gostei muito desse nerf aqui, o que me faz pensar que o controle de raiva vai ser melhor no 7.1.5, mas não testei ainda. E o Assolador foi buffado também. Antes ele aumentava em 30% a sua chance de aparar, e agora ele aumenta em 35%, tá? A duração é a mesma, 12 segundos, mas é bem interessante de ver que esses dois talentos aqui foram buffados e o Repercussões Violentas foi nerfado. Quanto ao artefato, gente, nada mudou, tá? Tudo igual, já estive vendo aqui um por um, tá igualzinho ao que está no live, então não vou falar sobre isso. Vou falar sim sobre as habilidades, que está estranho, gente, está muito estranho. Que é o seguinte, a raiva focalizada sumiu, tá? Já não existe mais, então aquele jogo de ultimato e vingança que a gente fazia nos talentos e tudo mais, pode esquecer para o 7.1.5 que já não funciona mais, tá? O revanche, vamos falar sobre o revanche. O revanche agora, ele custa 30 de raiva, tá? Ele não gera raiva. Porém, suas esquivas e seus aparos bem-sucedidos removem o custo da sua próxima revanche, tá? E por que você vai querer usar esse proc do revanche? Porque é o seguinte, cara. O escudado ele foi modificado também. Ele continua gerando 20 de raiva, mas agora o devastar, o trovoada e o revanche têm 30% de chance de concluir a recarga da escudada. Ou seja, quando você tem aquele proc do revanche gratuito, você vai usar porque tem sempre aquele 30%, né? Para você concluir a recarga da escudada, tá? E o devastar e o trovoada também faz isso, tá? Falando sobre o trovoada, como o revanche sumiu e o revanche gerava 5 de raiva ou 10 de raiva, se eu não me engano, mas acho que era 5. Como o revanche não gera mais raiva, agora o trovoada gera 5 de raiva. É muito estranho, galera. Eu sei que vocês estão pensando agora, eu pensei a mesma coisa e é isso, é estranho mesmo, tá? É muito esquisito jogar desse jeito, gerar raiva com trovoada, mas eu estou esperando o patch sair e poder tancar ativamente raids, DGs míticas e tudo mais para saber como é que é. Os únicos testes que eu fiz foi no bonequinho lá do tanque, então não tem muito como saber. O último que eu tenho que falar é o levantar escudo, que foi nerfado, ele agora custa 15 de raiva em vez de 10 de raiva, tá? Todo o resto continua a mesma coisa, ignorador está igual, todas as outras habilidades estão iguais, tá? E era só essas mudanças que eu estou falando para vocês. Lembrando que essas mudanças estão sujeitas a alterações até o patch sair em janeiro, tá? Eu vou lançando no Facebook as mudanças pro Warrior assim que tiver novidades, tá, gente? O que vocês acharam, cara? Vocês acharam que a gente foi nerfado, que foi buffado, que vai estar estranho, que vai estar esquisito? Pessoalmente é o seguinte, eu testei o spec com o Devastador, com o Render-se Jamais e com o Indomável na frente do bonequinho do tanque, e nenhum dos três eu consegui aguentar mais tempo do que eu aguento hoje no live, sendo que eu estou com a mesma gear, o mesmo nível de arma, exatamente a mesma coisa. Acabei de copiar o Char para cá, tá?
Então, na minha opinião, a gente foi nerfado, mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês deixam um comentário aí e falam o que vocês estão achando, tá? Da minha parte, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, inscreve no canal e partilha aí pro pessoal, tá, galera? Um beijo e valeu! E se você gosta do Shield, não esquece de ir lá no Facebook e dar aquele like para ficar atualizado sobre os vídeos.